Bom dia, galera. Saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Tô mais uma vez falando com vocês no canal do Já Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha aí, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, né? Ontem ficamos felizes pela vitória do Vasco ontem, né, de 3-1 sobre o Bahia, né? Apesar, ontem teve algumas polêmicas ontem, né? O Rezende ontem fez uma falta no Felipe Coutinho. Ontem o Bahia tomou uma sorte ontem, que era para ter tomado uma goleada, como eu falei, né? Porque o Vasco ontem, né, o Vasco amassou. Mesmo sendo, como eu falei no vídeo, pós-jogo ontem, apesar do Vasco ter sido roubado ontem, o Vasco amassou. Aí acontece a postura dos jogadores do Bahia, do Rogério Ceni, do goleiro do Bahia, do Luciano Juba. Cara, sei lá, cara, é uma postura irresponsável. Você vê, o Rogério Ceni ontem vem querer reclamar de arbitragem. O goleiro do Bahia fala, não, que o. Que o. é, a falta ontem que o David entrou, deu uma cotovelada no Gilberto, bateu no ombro. Se o Gilberto fosse um pouco mais baixo, batesse no rosto, o árbitro não me chamou, pô, pelo amor de Deus. Rapaz, eu vi o lance. Na hora do escanteio, o David foi subir, o Gilberto empurrou o David, e o David botou o braço para trás, bateu no ombro, mas se fosse um pouco mais baixo, batesse no rosto, o árbitro ia chamar o VAR. Ah, pelo amor de Deus, o Rogério Ceni, para de falar merda. Pô, ontem o Vasco foi prejudicado ontem contra o Bahia, mesmo assim o Vasco ganhou, amassou o Bahia. Esse árbitro é um árbitro horroroso que, cara, tava fazendo de tudo ontem para querer prejudicar o Vasco. Aí você vê uma coisa, né, cara? No jogo contra o Internacional, eu acho, o Léo Jardim foi expulso por ter feito cera por sei quantos minutos com a bola parada. Ontem o goleiro do Bahia ficou um tempão segurando a bola, demorando a chutar para frente, e nada. E nada. O juiz nada de chamar o VAR para querer expulsar. No caso, aí vem um monte de mulambo para mim falando que o árbitro tá certo. Quero ver a mulambada que tiver tá assistindo esse vídeo aqui falar, reclamar isso aí. Ó. O goleiro do Bahia ontem fez cera. Fez cera. Que a mulambada é contra o Vasco aí. Quando acontece alguma coisa contra o Vasco, dá razão. Eles ficaram chorando aí, falando aí no jogo contra o Estudiantes. Semana passada ficou chorando aí que o Flamengo foi roubado. Quer dizer, quando o time deles é roubado, ele reclama. Agora quando o nosso, quando é o rival. Pô, pelo amor de Deus, né? Mesmo assim, o Vasco ontem, vou te falar, o Vasco contra tudo e contra todos. Uma vez veio um mulambo falar que o Flamengo contra tudo e contra onde? É o Vasco. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ontem, de te falar, a postura dos profissionais do Bahia ontem. Cara, se eu fosse torcedor, técnico do Bahia, eu saía quieto. Rogério Ceni, você perdeu uma boa oportunidade antes de ficar calado. Perdeu. Esse goleiro do Bahia ontem perdeu uma boa oportunidade de ficar calado ontem. Ficar calado. Não podia ter falado nada. Ontem, cara, vou te falar, o Bahia só teve um jogador expulso, mas merecia ter 3. Ontem uma entrada violenta, ontem do Rezende em cima do Felipe Coutinho, que podia ter uma entrada violenta, que podia ter até tirado o Felipe Coutinho do jogo ou até do ano, né? Vou te falar. E outra em cima do Puma, que o VAR chamou e o árbitro não deu nem atenção. Não deu nem atenção. Aí as pessoas querem falar, não, que Vasco ainda é chorão. Você chora até quando ganha, não. É uma sacanagem. Ontem não ficou pior porque o Vasco ganhou. O seu Pedrinho aí, o cara de Butox, o que você vai fazer? Vai continuar tomando cafezinho na CBF? Ou vai lá reclamar lá com os caras da CBF lá? Você não faz nada, Pedrinho. Não faz nada. Sabe por que você não vai reclamar, Pedrinho? Sabe por quê? Porque o Vasco ganhou ontem. Não, vou falar uma coisa com você, Pedrinho. Se o Vasco tivesse perdido, você não reclamava. Porque você tá assim, ó, com o pessoal lá, ó.
O cara de Butoque, você tá assim. Tá assim. Os profissionais do Bahia ontem perderam a chance de sair quieto do jogo. Porque era para o Vasco dar uns 5 ou 6 ontem no Bahia. O Bahia era para ter 3 jogadores expulsos ontem por causa dessa sacanagem ontem. 3-1 ficou pouco. Foi pouco ainda. Aí esses profissionais, esse goleiro do Bahia, Rogério Ceni, vim querer falar merda? Pô, dá licença, meu irmão. Dá licença. É, dá licença. Perderam a chance de ficar calado ontem. O Vasco ganhou de 3-1 ontem, podia ter sido os 6. Agora o Vasco vai jogar contra o Cruzeiro no sábado. O jogo vai ser no sábado. Pô, ontem um monte de falta, um monte de irregularidade ontem. O árbitro não deu. Aí o Rogério Ceni tem coragem tem coragem de ir numa coletiva reclamar, falar que o Bahia ontem foi prejudicado em São Januário, o goleiro falar que não, que é assim mesmo, jogando no Rio, a torcida dele está na torcida do Vasco, vem, lota e o árbitro é pressionado. Pelo amor de Deus, a atuação do árbitro ontem foi horrível. Horrível. Ainda bem que não prejudicou o Vasco ontem, mas estava fazendo de tudo para prejudicar. Umas faltas violentas que nem o VAR deu atenção. Por isso que eu falo, é o Vasco que é contra tudo e contra todos, não é ninguém não. Sempre foi, desde a fundação. Sempre foi. Quem conhece a história do Vasco. Beleza? Bom, galera, a notícia que eu tenho essa manhã, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias. Desde já eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like, dê seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, valeu, fui!